Graça e paz, irmãos e todos que nos assistem. Nós iremos agora assistir um resumo de algumas das aulas que estudamos no nosso templo este ano. Nossas aulas estão baseadas no livro de Neemias. Então aproveite, assista, deixe o seu comentário, utilize essa parte dos comentários para comentar um pouquinho sobre a aula, deixar aí as suas dúvidas. Vamos usar este espaço para interagir e deixar a nossa aula um pouquinho mais rica. Bom estudo para você, Deus te abençoe. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, saudade de vocês. Nossa aula de hoje, o tema é a relação de unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi a Bíblia utilizada por Jesus e os apóstolos. Serviu de base na preparação do Novo Testamento. Contém 39 livros escritos antes de Cristo. Esse tema é propício porque, na história da igreja, um herege chamado Marcião, ele propõe retirar o Antigo Testamento da Bíblia. E não é diferente nos nossos dias. Alguns desvalorizam o Antigo Testamento, desvalorizam a lei de Deus por não entender muito o termo lei de Deus. A palavra Torá, do hebraico, traduzida no português para lei, significa instrução do Senhor, significa ensino. E os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, é chamado de Torá, na divisão hebraica. De maneira que também podemos dizer que de Gênesis a Malaquias nós temos a instrução do Senhor, o ensino do Senhor e a lei de Deus. De Mateus a Apocalipse nós temos o ensino de Jesus, temos o ensino dos apóstolos, temos a lei de Deus no sentido de instrução e de ensino, porque está nos ensinando. Então é complicado dizer que o Antigo Testamento tem menos valor que o Novo, não é verdade. A unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sim, 100%. A Bíblia tem início na nossa divisão em Gênesis e a conclusão em Apocalipse. Então eu quero aqui defender 2 verdades, se utilizar de 2 pontos para mostrarmos essa unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Primeiro, que a Bíblia é inspirada por Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Em segundo lugar, a autoridade das Escrituras. E o que é inspiração? Chama-se inspiração divina a obra do Espírito Santo de Deus de capacitar escritores humanos a registrar o que Deus desejava fosse o conteúdo das Escrituras, ou seja, a Bíblia. Norman Geisler vai dizer: o próprio Deus fala através dos profetas no Antigo Testamento. O que a Bíblia diz, o que Deus diz. Ou seja, no Antigo Testamento há versículos que afirmam que disse o Senhor, que Deus disse. E o mesmo assunto no Novo Testamento, se referindo a essa passagem, diz que a Escritura diz. O que nos mostra que as Escrituras de Deus e Deus falando é a mesma coisa nesse contexto. O que a Bíblia diz, Deus diz. Por exemplo, Salmos, capítulo 2, versículo 1. Salmos, capítulo 2, versículo 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor. Mas é basicamente o 2:1. Nós vamos encontrar em Atos, capítulo 4. Atos 4, versículo 24 e 25. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar
e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Também Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 3, disse o Senhor ainda, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3,8 vai se referir a esta passagem, dizendo, ora, tendo a Escritura previsto, repito, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então aqui diz que o que Deus disse no Antigo Testamento, a Escritura diz no Novo. Amém? Louvado seja o Senhor. O que Deus diz e o que a Bíblia diz. Mateus 5,18, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Amados, cerca de 90 vezes o Novo Testamento se refere ao Antigo Testamento como palavra de Deus, utilizando a expressão está escrito. Então, o Novo Testamento afirma que o Antigo é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, obviamente não podemos tirar da Bíblia. Mateus 4,4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jeremias, capítulo 26, versículo 2, o profeta vai dizer, assim diz o Senhor, então é Deus falando, é palavra de Deus. Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças nenhuma palavra. O próprio Deus escreveu, é muito sério. Por exemplo, Êxodo 31:18. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Se Deus que escreveu, e se Deus que está dizendo fale assim para os profetas do Antigo Testamento, então essa palavra ela é normativa para nós, ela tem autoridade sobre nós. Nós devemos obediência a essas palavras que Deus falou, ou seja, a Bíblia, que é inspirada e tem autoridade. Deus também ordenou os acréscimos, ou seja, os livros que foram sendo escritos após os primeiros, após a Torá. Por exemplo, Isaías 30, versículo 8, Jeremias capítulo 30, versículo 2 e Jeremias 51, 60. Deus foi ordenando aos profetas, escreva. O Novo Testamento, os apóstolos têm autoridade igual a dos profetas do Antigo Testamento para falar e escrever palavras do próprio Deus. Então, o Novo Testamento é inspirado e os textos vão falar isso, né? 2 Pedro 3,2, lembrem-se do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. 1 Coríntios 2,9, 2,13, o apóstolo Paulo afirma que profere palavra do próprio Deus. 2 Pedro 3,15, 16, o apóstolo Pedro conhece as epístolas de Paulo e as coloca lado a lado com as escrituras do Antigo Testamento, quando ele diz há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. As demais escrituras, então comparando o que o apóstolo Paulo fala com o Antigo Testamento, e é a palavra de Deus. A Bíblia ela tem autoridade normativa sobre nós. Então, não crer em alguma palavra da Bíblia é não crer no que Deus diz, é não crer em Deus. Não obedecer a palavra do Senhor é não obedecer a Deus. E a palavra diz
para meditar na lei do Senhor, para guardar a lei do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Já encerrando, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura aqui, que Timóteo está se referindo, é o Antigo Testamento. O Novo ainda está sendo escrito. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse versículo podemos usar como base para dizer que o Novo Testamento também está incluso. Que toda a Escritura é inspirada por Deus? Sim, porque outros textos vão afirmar isso, porque a Bíblia, ela é uma unidade, né? A Bíblia, em sua totalidade, a palavra de Deus é palavra de Deus, portanto, inseparável. Trata-se de uma obra única. Única. Então, ela é um todo, como um corpo. Eu não posso pegar um corpo humano e separar a cabeça do corpo e os braços e dizer que ainda tem um corpo inteiro. Então, também não podemos, como alguns fazem, como o Macião fez, tirar o Antigo Testamento, né, o cânon das Escrituras, escolher o meu cânon. Né, alguns que fazem isso. Eu gosto só de Romanos e Atos e algumas cartas paulinas, né, Levítico não, Êxodo não. Precisamos interpretar corretamente as Escrituras. E o Novo Testamento vai nos ajudar a interpretar o Antigo e o Antigo Novo, por exemplo, ao lermos Hebreus e Levítico. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, a relação de unidade entre o Antigo e o Novo Testamento é de 100%. É palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Estamos felizes, né, de poder estar com os irmãos. Estamos morrendo de saudade, é bem verdade, né, de todos os irmãos. Mas o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas e sabe de tudo, né? Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir no livro de Neemias, no capítulo 1, para que assim nós possamos ler um texto da palavra de Deus para iniciarmos a nossa aula. Livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. O texto diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando em Sunã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá perguntaram-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí está, meus irmãos, o nosso texto base, né, da palavra de Deus no livro de Neemias. Este que foi um grande líder, um grande modelo para todos nós. Neste versículo que nós lemos, né, no capítulo 1 de Neemias, que vem nos falando que Neemias estava ali em Suzã, na fortaleza que estava localizado na Pérsia, e vindo algum dos seus irmãos até ali, aquele local, ele questionou acerca dos povos, né, das pessoas que estavam em Jerusalém e também acerca da cidade. Ele questionou acerca das pessoas e acerca da cidade, o que havia acontecido, né? E ali a resposta não foi muito boa,
de Acalias, o texto diz que ele respondeu que as pessoas que restaram, as pessoas que estavam ali em Jerusalém, estavam em grande miséria, estavam passando necessidade, estavam em grande desprezo, e todos os muros de Jerusalém estavam derribados, estavam com fendas, e o povo estava passando grande necessidade. E o texto bíblico diz que então ele se entristeceu com aquilo, né? Chorou, inclusive, o texto diz, e que foi orar, jejuar diante do Senhor em favor daquilo, daquela situação que o seu povo estava passando. Porque embora Neemias ele estivesse na Pérsia, né? Ele estava ali por um motivo, por uma razão, não só ele, mas ali também muitas pessoas, muitos judeus estavam ali. E esse é a nossa direção dessa aula nesta noite. Entender por que Neemias e o povo judeu não estavam em Jerusalém, em Judá, nas terras ali que eram a terra do povo de Deus, que era a terra dos judeus. Por que eles não estavam ali? Então, a nossa aula que tem como objetivo contextualizar estes acontecimentos que antecederam até este momento, né? De forma sucinta, de forma objetiva, porque nós não temos, infelizmente, o mesmo tempo, né, que nós temos quando estamos na igreja, na nossa sala de aula, né? É uma aula mais curta, mas não menos importante que as outras, ok? Nesta aula, então, nós vamos se situar qual que era o contexto histórico ali do livro de Neemias. O que aconteceu para que Neemias mesmo estivesse na Pérsia? O que Neemias estava fazendo na Pérsia? Será que Neemias estava de férias? Neemias foi fazer uma viagem com seus familiares para a Pérsia? Será que Neemias foi fazer negócio, de repente comprar os famosos tapetes persas? Certamente que não, né, irmão? Neemias não estava de férias. Neemias não tinha ido à Pérsia comprar tapetes. Neemias estava ali na condição de cativo, né? Embora já houvesse passado alguns anos, praticamente quase 70 anos, e Neemias, como nós sabemos, já ocupava um cargo até de respeito diante do rei, que era o copeiro, né? Era uma pessoa responsável por tudo aquilo que o rei comia, que o rei bebia. Era um cargo de alta confiança, né? Porque uma das formas que as pessoas que tentavam matar o rei era envenenando o rei. Então, Neemias era aquela pessoa que tudo que o rei ia comer, ia beber, ele que provava primeiro, porque se tivesse envenenado, ele também morreria, ok? Então, embora Neemias estivesse neste cargo, estivesse nesta posição, ele era uma pessoa também que fazia parte do povo que veio exilado de Jerusalém, exilado de Judá. Né? Essa é uma palavra que, nesse contexto, nós escutaremos algumas vezes, né? Exilado. O que é exilado? É aquele que foi tirado da sua pátria e levado para um outro país, para uma outra nação, longe do seu povo, longe dos seus costumes. Né? E por que isso aconteceu? Por que as pessoas, os judeus, foram tirados de Jerusalém, de Judá? No livro de Jeremias, no capítulo 25, eu não vou estar abrindo aqui para os irmãos para ler, para ganharmos um pouco de tempo, mas os irmãos podem ler depois. Jeremias, no capítulo 25, o texto bíblico diz que o profeta Jeremias passou 23 anos pregando a palavra do Senhor, anunciando os estatutos de Deus para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, dos seus pecados. O povo estavam adorando outros deuses, adorando ídolos, estavam andando segundo os costumes das outras nações, e aquilo estava aborrecendo a Deus. E Deus, por diversas vezes, enviou os seus servos, enviou os profetas para anunciar o desejo de Deus que o povo voltasse, retornasse ao Deus verdadeiro. Mas o texto bíblico de Jeremias diz que o povo assim não fez, o povo não quis voltar a obedecer a lei, obedecer os mandamentos do seu Deus e servir somente ao Deus verdadeiro. O povo insistiu em continuar servindo e vivendo de forma pecaminosa, de forma
que tudo aquilo veio a desagradar a Deus. Então, no capítulo 25, Deus envia mais uma vez o profeta Jeremias para anunciar o que estaria por vir sobre Jerusalém e sobre Judá. A Bíblia diz que o profeta então profetiza que o rei da Babilônia, na ocasião era Nabucodonosor, estaria invadindo a cidade de Judá e de Jerusalém, estaria destruindo toda a cidade, estaria destruindo o templo, estaria levando as pessoas cativos para a Babilônia. E mais que depois de 70 anos assim, Deus estaria resgatando novamente o povo da Babilônia, ou melhor, da Pérsia. Por quê? Daqui a pouco eu volto sobre isso. Que depois de 70 anos, Deus estaria resgatando o povo novamente para Jerusalém. Por que que eu disse Babilônia primeiramente e depois Pérsia? Porque segundo a palavra de Deus, a princípio o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu, levou as pessoas cativas para a Babilônia. Mas aconteceu que em meados de 539 a.C., o rei Ciro, que era do Medo Persa, invadiu a Babilônia, destruiu, tomou o reinado de Nabucodonosor e também levou esses cativos que estavam lá na Babilônia, levaram para a Pérsia. Então é por isso que Neemias está na Pérsia, ele não foi fazer compra, ele estava lá justamente com seus familiares, né? Foram levados, porque é interessante ressaltar que Neemias ele nasceu no cativeiro, né? Como o cativeiro foi 70 anos, quando o rei Nabucodonosor levou o povo de Jerusalém para a Babilônia, provavelmente Neemias não tinha nascido. Então os parentes de Neemias estavam ali e foram depois levados para a Pérsia, onde Neemias nasceu e posteriormente veio ocupar este cargo, né? Que provavelmente, como nós vemos no texto bíblico, era um plano de Deus, de Neemias estar ali intercedendo diante do rei, porque era o plano de Deus depois de 70 anos. Então, para que nós situamos, qual que é a situação? O povo de Israel, o povo judeu, estava ali na Pérsia, né? A princípio na Babilônia, depois na Pérsia, exilado, cativo. Por quê? Por não obedecer a palavra de Deus. Então eles foram levados, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, porque eles desobedeceram a palavra de Deus, não deram ouvidos ao que os servos do Senhor anunciavam, de que eles deveriam andar segundo a palavra de Deus, os ensinamentos, os estatutos, os mandamentos do Senhor. Então, eles foram assim levados, ficaram ali por 70 anos, cativos, sofrendo, né? Porque é cativeiro, é escravidão. Mas aí a Bíblia diz, como eu li na parte B, né? Que depois de 70 anos, Deus estaria trazendo o povo novamente para Jerusalém. Neemias, ele pergunta para Acalias como que estava o povo de Jerusalém, como no versículo que nós lemos. Por quê? Porque quando nós estudamos o livro de Esdras, nós vemos que houve 3 remessas dos povos que voltaram para Jerusalém. Eles não saíram todos de uma vez só. As 2 primeiras remessas de judeus que voltaram para Jerusalém foram ali direcionadas, lideradas por Esdras. Esdras, que era sacerdote e escriba, né? Essas 2 primeiras retornos foram liderados por Esdras. Já esse terceiro retorno está sendo liberado por Neemias. Então, é interessante destacar também que, embora as 2 primeiras remessas tinham voltado, não houve nada de revolucionário para que houvesse uma restauração novamente da cidade, né? Existe ali um propósito muito espiritual no livro, tanto no livro de Esdras como no livro de Neemias, né? Que é a renovação espiritual, né? Uma renovação no conceito de adoração a Deus,
de fidelidade à palavra de Deus, porque vamos lembrar que por que o povo foi para o cativeiro? Por deixar os ensinamentos da palavra de Deus, por se esfriar nos ensinamentos, por deixar a verdadeira adoração a Deus. Então não fazia sentido somente eles voltarem e reconstruir a cidade se eles não fizessem uma reflexão, um momento de ele estar voltando ao que levou eles ao cativeiro. Então eles tinham que passar por uma restauração espiritual, tinham que reconhecer que foi Deus que permitiu que aquilo que aconteceu com eles, mas que agora Deus estava trazendo ele de volta, mas também que estava exigindo que eles verdadeiramente reconhecessem a soberania de Deus. Isso é importante de frisar. Então esses dois livros têm essa característica de restauração espiritual, de um retorno à palavra de Deus, de um retorno à verdadeira adoração à palavra de Deus. Então este é o contexto do livro de Neemias. Um povo que não ouviu a voz do Senhor, que a profecia se cumpriu, que aquilo que Deus disse se cumpriu, que foi levado para o cativeiro, que agora está voltando do cativeiro. Então o tema principal do livro de Neemias é a reedificação dos muros de Jerusalém, ok? Nas próximas aulas, nós estaremos estudando sobre o que aconteceu, né? Todo este processo para reedificar o muro, para reedificar o templo. Houve opositores, não houve, o povo estava animado, não estava, o povo reconheceu que eles pecaram diante de Deus, não reconheceram. Então todos esses assuntos serão temas das próximas aulas. E qual que é o nosso contexto, então, histórico do livro de Neemias? É esse que nós falamos. Um povo que desobedeceu a palavra de Deus, que Deus usou o seu profeta para anunciar o que iria acontecer pela sua desobediência. Nós vemos o contexto também, o cumprimento dessa profecia. O povo foi levado cativo, o povo ficou no cativeiro todos esses anos, o povo teve que reconhecer que realmente era Deus falando, embora eles não quiseram ouvir, eles endureceram o seu coração ao que o profeta sendo usado por Deus estava dizendo. Querendo ou não, eles tiveram que reconhecer, e agora Deus começa a cumprir a parte B da profecia, que é o retorno, o regresso dos remanescentes, né? Porque nem todos sobreviveram, né? Esses 70 anos, possivelmente já tinham pessoas de idade, né? Como Neemias nasceu no cativeiro, provavelmente pessoas também morreram. Então, os remanescentes, aqueles que sobraram, aqueles que restaram, estarão voltando para Jerusalém e estarão passando por todo este processo ali da edificação dos muros, ok? Eu poderia destacar várias qualidades de Neemias que o livro fala, né? Mas aí nós já vamos estar entrando numa próxima aula, ok? Então, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Amém? Agradecer ao nosso pastor, aos nossos líderes. Eu quero estar fazendo uma breve oração. Senhor Deus, soberano Deus e Pai, quero te render graças, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, pedir que o Senhor venha me capacitar, Deus. Em nome de Jesus, que tudo que for dito aqui, lido, seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Nosso versículo base da nossa aula, número 3, com o tema identidade, está no livro de Neemias 1. Eu vou estar lendo o versículo 1 e 2. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Então, eu vou estar falando sobre o nosso tema, identidade. Primeiramente, eu quero estar falando alguns sinônimos, né, dessa palavra identidade. Quer dizer concordância, igualdade,
e unidade. A identidade, irmãos, ela nos define nossos costumes, nosso estilo de vida, nossa cultura e nossa descendência, né? E na leitura desses 2 versículos, a gente pode ver que Neemias recebeu a visita, né, de Anani, seu irmão, e ele estava na cidade de Suzã. Deus preparou essa visita, né, para Neemias, porque Deus queria usar Neemias para os seus propósitos na reconstrução dos muros de Jerusalém. Amém? E mesmo distante, Neemias estava em outra cidade, né, em Suzã, mesmo distante, ele sabia da sua identidade em Deus, seus valores e a que povo que ele pertencia, né? E a sua identidade o motivou e direcionou a reconstruir, né, esses muros. Amém? Neemias, ele era filho de Acalias, copeiro do rei Atarxerxes, né? E mais tarde, depois se tornou governador de Jerusalém. Na época de Neemias, esses muros eles se encontravam destruídos, né? O povo estava totalmente distante, afastado dos caminhos do Senhor. Seu nome, Neemias, significa confortador, consolador, homem sensível aos problemas do seu povo. Deus então levanta Neemias para reconstruir esses muros, né? Podemos ver que mesmo vivendo no meio de pessoas ímpias que não serviam a Deus, ele não se deixou contaminar, ele não perdeu a sua essência, a sua identidade. Ele conservou, né, essa identidade em Deus. Viveu em unidade com os preceitos de Deus, com os preceitos do seu povo. Estudando o livro de Neemias, né, no decorrer da leitura, aprendemos que isso faz parte da essência dele, das características de Neemias. Comprovamos em suas atitudes, né, podemos ver isso através das atitudes de Neemias. Um homem de fé, que teme ao Senhor, um homem consagrado a Deus e de oração. Neemias orava e agia, né? Ele tomou atitude. Eu quero também citar Daniel. Eu quero estar dando exemplo de Daniel, né? Se os irmãos depois puderem estar lendo o capítulo 1 todo de Daniel, tá? Que agora não temos tempo, né? Mas eu vou estar dando esse exemplo. Daniel, ele era um jovem judeu, foi levado como prisioneiro de guerra pelas tropas do Império Babilônico, né? Como prisioneiro de guerra, um adolescente, jovem, adolescente. Mesmo assim, não se deixou contaminar quando esteve na Babilônia, cativo, tendo até seu nome trocado. Mesmo assim, não se tornou impuro com a comida e o vinho do rei. Eu vou estar lendo apenas o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, que diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, irmãos, nós vemos aqui também, né, outro exemplo da identidade dele em Cristo. Não deixou, mesmo ele estando em meio assim a outro lugar, a outras pessoas que não serviam a Deus, ele não se deixou contaminar. Ele manteve a sua essência, a sua identidade. Amém? Então eu me pergunto, eu levanto uma pergunta, né? Qual que é a nossa identidade em Cristo? Quem eu sou em Cristo Jesus? Amém? Porque se não sabemos quem Deus é, significa que não teremos o conhecimento verdadeiro de quem nós somos. Precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Se digo que Deus é Pai, estou dizendo que sou filho. Aleluia, glória a Deus. Se digo que Deus é Senhor, digo que sou servo. Se digo que Deus é pastor, estou dizendo que sou ovelha. Antes de estarmos em Cristo,
tínhamos uma velha identidade, marcada pelo pecado. Mas o que Cristo fez por nós na cruz nos traz esperança e transformação. Eu vou estar lendo em Efésios 4, 22 ao 24. Amém? Para estarmos confirmando isso que eu acabei de ler. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no mundo de pensar e a revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Então, em Jesus, nos despimos do velho homem, velha identidade, corrompida pelo pecado, e nos revestimos do novo homem, nova identidade, criada em verdadeira justiça e santidade, criada à semelhança de Deus. Amém? Então, irmãos, precisamos crer nessa transformação, termos esperança em nos tornarmos pessoas melhores, um cristão ativo, orando, buscando o Senhor, lendo as Escrituras, né? Colocando no lugar do próximo, amar o próximo, obedecendo e glorificando o nome do Senhor. Amém? O versículo que eu quero deixar, versículo-chave eu quero deixar para os irmãos, está em João 1, do 12 ao 13, eu vou estar lendo. Amém? Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Então, irmãos, que nós possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Amém? Como filho desse Deus vivo. Aleluia. Que possamos servir ao nosso Senhor, crendo nessa transformação, crendo que podemos ser cada dia pessoas melhores, semelhantes ao Senhor. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez, né, em nome de Jesus, e orar ao Senhor. Amém? Obrigada, papai, por essa oportunidade, Deus, em nome de Jesus, que possamos guardar, Senhor, essa mensagem, essa palavra em nossos corações e colocarmos em prática, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Aleluia.